Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, finalmente, eu trouxe os meus comentários sobre Ponto de Impacto. Ponto de Impacto foi o segundo livro lançado pelo Dan Brown em 2001, e aqui no Brasil ele veio pela editora Sextante. E nessa história nós temos a Rachel como protagonista, e ela é uma agente do governo que trabalha na área de inteligência. A Rachel, ela é filha única de um candidato que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, o senador Sexton, eu acho que é assim que fala. E os dois eles têm uma relação bem complicada desde a morte da mãe da Rachel. A estratégia do senador Sexton para vencer as eleições é atacar de todas as formas a NASA. E o principal argumento dele é que ela é uma instituição federal que recebe muitos investimentos e traz muito pouco retorno. Acontece que o candidato da oposição a esse senador, que é o atual presidente dos Estados Unidos, está concorrendo à reeleição, ele é um grande entusiasta da ciência. Então ele apoia a NASA e ele realmente desvia fundos não, envia fundos para a NASA continuar suas pesquisas de expansão no espaço. Acontece que uma descoberta, adivinha de quem? Exatamente, da NASA. Bem nesse momento crucial das eleições americanas, ela pode simplesmente mudar o curso da história de tudo que a humanidade já desconfiou sobre o espaço e sobre a ciência e sobre a biologia. Acaba que o atual presidente dos Estados Unidos, ele está sob o comando, não é comando, mas ele está supervisionando essa descoberta e ele decide enviar a Rachel para o Ártico, que foi onde aconteceu todo o bafafá. Ele manda a Rachel para lá, assim como vários outros cientistas civis, para averiguar a veracidade dessa descoberta. Só que, como a gente está falando de Dan Brown, nada é tão simples quanto parece, e os cientistas civis e a Rachel começam a ser caçados por assassinos profissionais sem nenhum motivo aparente. Ou melhor, tem um motivo aparente, que, sim, está envolvido com essa descoberta que eles fizeram no Ártico, e é bem tensa. Ok, eu não posso falar muito mais que isso, eu não posso falar qual é a descoberta, porque essa é uma das graças do livro, você tentar adivinhar o que eles teriam descoberto no Ártico. Então eu vou parar por aqui. E vamos ao que eu achei do livro. Então, sendo bem sucinta, eu achei o livro ok. E nada demais, assim. Eu dei 2 estrelas pra ele no Goodreads. Então, eu realmente achei ele bem okzão, apesar de eu ter gostado muito da ideia do plot. Eu achei a história muito interessante, porque afinal, eleições e política sempre dá muito assunto, né? House of Cards tá aí pra provar isso. E nesse caso, é uma descoberta feita pelo governo e só que as pessoas começam a morrer porque tem uma conspiração toda por trás. O WoW é muito radical, eu adoro essas coisas assim. Gosto dessas aventuras, essas coisas mais aventurescas, por isso que gosto de Dan Brown. Inclusive, sei que o livro novo dele, que se chama A Origem, vai sair em outubro, se eu não estou enganada. E vai se passar na Espanha. Estou ansiosa, confesso, porque as aventuras do Robert são as mais divertidas pra mim. Mas esse livro aqui realmente não funcionou pra mim. Porque eu achei a execução da ideia do Dan Brown meio... Não, não, não foi, sabe? Eu demorei bastante pra me acostumar com esses personagens, porque além da Rachel, nós temos os outros cientistas, nós temos o chefe da Rachel, nós temos também o pai dela, a secretária barra ajudante do pai dela e o outro presidente dos Estados Unidos que também tá concorrendo à reeleição. Eu demorei realmente pra, sabe, me acostumar com eles. Além da história, da ideia toda que rodeia o livro, eu achei a Rachel a mais interessante, assim. Ela é que tá numa posição mais... Qual seria a palavra pra usar nesse caso? Em uma posição mais delicada, porque afinal o pai dela está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, enquanto que o opositor ao pai dela chama ela para que ela averigue uma descoberta que o governo dele fez, digamos assim, o governo dele. A NASA fez, mas foi no governo dele. Então isso aí é legal, mas o resto... Ai, ai, gente. O Dan Brown me coloca uns estereótipos aqui que, meu Deus do céu, qual seria a necessidade disso? Você estava com preguiça de pensar em personagens melhores? Em personagens mais legais?
faz parte. Nós temos o cientista esquisitão que tem problemas de se relacionar socialmente e ele não sabe falar com mulheres, então ele fala coisas estranhas. Tem uma cientista que ela é uma glaciologista renomadíssima e ela simplesmente age como uma adolescente apaixonada e enciumada. Qual é a necessidade disso? Não precisava. E para variar só um pouquinho, essa mesma cientista renomada, ela está interessada no cientista bonitão, que ele é um oceanógrafo, acho que é esse o termo, e esse oceanógrafo se interessa pela Rachel. Então, tipo, não, cara, não faz isso, sabe? Até a previsibilidade das relações ali, quem vai ficar com quem, até tudo bem, ok, é bem previsível em histórias assim. Só que ela agir como uma adolescente foi tipo. Não, cara, ela é uma adulta, é uma estudiosa, tem um nome todo na área de estudos dela, não precisava ter feito isso com ela, sabe? Então eu realmente fiquei um pouco chateada com isso, assim, me irritou. Teve inclusive uma parte que me irritou muito, que você, quando lê, você vê que foi colocado ali só pra fazer a protagonista, a Rachel, pagar de boazinha e de espertinha, sabe? A situação era a seguinte: os cientistas estavam discutindo uma coisa X referente à descoberta. E eles estavam discutindo, sim, com termos científicos e tudo mais. E a Rachel vai lá e me dá uma solução para aquilo. Sendo que ela não é cientista, ela simplesmente trabalha na área de inteligência do governo. Analisando informações, organizando dados, é uma coisa assim, eu não sei. Mas é importante. Só que nessa questão científica em específico, eu acho que ela não devia ter falado nada. Eu acho que ela devia ter ficado escutando. E outra pessoa deveria ter dado aquela solução. Porque ela não é uma cientista, sabe? Então eu achei que ficou muito forçada essa parte, realmente, assim, ó. Outra coisa que me irritou muito, 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 e que eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado, foi a polarização do arco político de Ponto de Impacto. Que no caso seria: o pai da Rachel é o mauzão, o corrupto que aceita doações de campanha muito acima do limite, e o candidato à presidência que está concorrendo pela reeleição é o bonzinho, que tem a campanha dele toda baseada na verdade, sem atacar os seus adversários e tudo mais. Então eu achei que poderia ter sido mais explorado. Não é trevas e luz na política, gente. Achei meio desequilibrada essa parte, assim. Eu duvido que alguém que esteja concorrendo à presidência dos Estados Unidos da América consiga fazer uma campanha totalmente baseada na honestidade. Então eu achei um exagero nessa parte. Essa polarização poderia ter sido mais equilibrada, assim, os dois poderiam ser algo mais humano, porque eu realmente achei tanto um quanto o outro algo irrealista, principalmente o presidente que está concorrendo à reeleição, foi realmente assim, não, sabe, não funcionou. O que só deixou mais previsível o final, sabe? Então, não que os livros do Dan Brown sejam uma coisa, difícil de prever, mas deixou muito mais previsível desse jeito, entende? Aconteceu também de haver fugas de roteiro ridículas. Tem uma hora que uma personagem X, ela precisa entrar numa base da NASA e ela simplesmente vai lá e entra. Sabe como quem caminha? Ela vai caminhando lá e ela entra, porque ela precisa falar com uma pessoa que tá lá dentro, só que essa pessoa não quer receber ela. Ela passa pela segurança, ela fala com as pessoas. Tem até a ridícula cena de ela estar escondida em algum canto e esperando a porta abrir, o cientista saindo e ela tem que ir correndo antes que a porta feche. Não tem como defender o Dan Brown desse jeito. Assim, ela invadiu um lugar que é do governo, ou seja, última palavra em segurança tem que estar naquele lugar. E ela simplesmente vai lá e faz isso. Cara, não tem como levar a sério, assim. É um assunto tão sério e essas coisas, essas fugas de roteiro, simplesmente não tem como levar a sério.
Eu acredito que as aventuras do Robert Langdon, realmente, assim, elas não precisam ser levadas a sério porque elas misturam história com aventura. Ok, mas é divertido. Só que como isso aqui envolve política, que é uma coisa séria, que é uma coisa, assim, que causa muita polêmica, eu realmente acho que ele não deveria ter colocado essas fugas. Desnecessário, assim, deixou a coisa mais pastelona. E a ideia dessa história é muito boa, gente. É muito boa. Dava pra fazer uma mega história com várias lições, assim. Dá pra fazer uma coisa profunda, sabe? Mas não rolou. Eu realmente achei que um assunto desses deveria ser levado mais a sério. Então, eu vou falar bem de uma coisa que eu realmente gostei na história, que foi o que me fez dar 2 estrelas para o ponto de impacto. Porque o resto realmente não funcionou pra mim. Mas o que eu realmente gostei em Ponto de Impacto foram os fatos reais da história. Fatos reais. Porque se é um fato já é real, mas enfim. Eu realmente gostei do jeito que eles foram utilizados no enredo. A parte que está relacionada à descoberta no Ártico, ela é muito bem feita. Dá pra ver que o Dan Brown, assim, pesquisou bastante. Isso não dá pra dizer que ele não faz, ele pesquisa muito sobre os lugares. E realmente foi algo que contribuiu pra história, assim, não está simplesmente largado lá pra fazer bonito. Realmente, os fatos, eles rodeiam a história e eles contribuem pra narrativa. Então, isso aí eu gostei. Uma coisa também que foi interessante foi que, como eu disse antes, a Rachel não é uma cientista. Então, quando ela chega lá e ela tá no meio de vários estudiosos em suas respectivas áreas, ela pode fazer as perguntas e eles vão responder, e desse jeito ela descobre as coisas e nós descobrimos com ela, porque como a grande maioria, eu acredito, das pessoas não é uma cientista, não estuda essas áreas que são abordadas em Ponto de Impacto, então isso foi interessante. Eu não me senti burra em nenhum momento, até porque as perguntas da Rachel, elas eram bem plausíveis, e as respostas deles também não eram difíceis de entender, então essa parte aí eu realmente achei boa. Então, gente, concluindo, porque eu acho que o vídeo tá grande. A ideia é muito maravilhosa, muito boa, mas esses pequenos detalhes que eu apontei ao longo do vídeo, eles realmente não contribuíram para a história. Dava para ter feito uma coisa muito boa, algo extremamente impactante, como já diz o próprio nome, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu, pelo menos não foi comigo. Então agora eu gostaria de saber de você que leu o Ponto de Impacto. Você gostou da história como um todo? Você se surpreendeu em algum momento? Porque eu não me surpreendi tanto assim. Quero dizer, a parte em que eles começam a explicar. Ai, eu não posso dar spoiler, gente. Que droga. Bom, a parte que começa a explicação sobre por que a descoberta é estranha. Assim, mais ou menos isso. Essa parte aí eu achei muito boa, eu realmente gostei, assim. Achei divertida e essa parte realmente me surpreendeu, até porque eu não tinha conhecimento pra prever aquilo lá. Então eu achei essa parte legal. Mas tirando isso, você se surpreendeu em algum momento? Você achou plausível? Você concorda com o que eu falei no vídeo aqui? Por favor, deixe aqui embaixo o seu comentário com a sua opinião sobre o livro, respondendo as perguntas que eu fiz, ou rebatendo algo que eu disse no livro. Pode deixar aqui embaixo que com certeza eu vou ler. Então, gente, foi isso. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos que vão sair, e obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!